Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom recebê-lo aqui, recebê-la mais uma vez para a Escola Bíblica Especial e hoje começando um novo estudo, uma nova série de lições. Você já deve ter recebido em sua casa, se você é um estudante nas igrejas da promessa, você já deve estar com a sua lição na mão. O Deus das alianças. Hoje nós estreamos essa lição, vamos falar sobre a primeira lição e já nesse final de semana, nesse sábado, a sua igreja local provavelmente vai estar também estudando esse tema. Ele é uma lição voltada para estudos importantes no Antigo Testamento, mostrando esse caráter, essa característica importante da revelação de Deus ou da maneira como Deus se revela através das suas alianças. Eu te convido a compartilhar esse link com seus amigos, com a sua igreja local, com as pessoas que são amantes do estudo da Palavra de Deus, que têm prazer no estudo da Palavra de Deus, para nos acompanhar ao longo dessa lição, ao longo das 13 lições. Mas agora ainda dá tempo de você compartilhar aí esse link para que outras pessoas estejam com a gente, participando e assistindo desta lição que a gente começa hoje, daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Num tempo tão líquido, de tanta fragilidade nas relações, falar sobre aliança é algo que resgata uma questão muito importante na vida de todo ser humano. Quando a gente faz uma aliança num casamento, quando assume um contrato numa empresa, quando assume uma responsabilidade com um amigo ou com uma pessoa, num negócio que a gente firma, existe a expectativa de ambos os lados que aquele contrato, que aquele acordo, que aquela aliança seja cumprida fielmente. É importante que seja assim, nas mais diversas coisas e maneiras, das mais complexas às mais simples. Por exemplo, um semáforo numa rua, um sinal que faz com que num cruzamento, quando aparece ali o sinal vermelho, o carro pare e o verde para o outro ele siga. Na verdade, ali funciona um contrato em que a gente garante que a gente sabe que, dependendo da cor, um será fiel em parar e o outro será fiel em seguir. Viver nesse tempo em que os contratos são tão facilmente quebrados, as alianças, os compromissos que são feitos diante de alianças são tão facilmente quebrados, é um desafio e se torna muito importante estudarmos esse tema, o Deus das alianças. E para isso, para abrirmos essa série, está conosco hoje aqui o pastor Silvio Gonçalves, que de alguma forma tem sido aqui um companheiro nosso, um convidado frequente aqui das séries de lições, e hoje mais uma vez ele está com a gente. Silvio, seja muito bem-vindo, é muito bom estar contigo para iniciarmos o estudo dessa série hoje aqui no Escola Bíblica Especial. Obrigado, pastor Júnior, paz de Cristo, um prazer muito grande estar aqui com você, os irmãos de casa, você que está acompanhando a Escola Bíblica Especial, Deus abençoe a todos vocês. Eu sempre, no começo de toda a série de lição, a gente fica empolgado, eu acho que você também, né? Sim. Quando a gente vê a nova lição, a capa, as artes, né? Tudo muito bonito, empolgante. E o tema é maravilhoso, né? A editora Promessa está de parabéns por essa publicação e eu acredito que vai edificar muito as nossas vidas. O tema da aliança, ele está permeando toda a Escritura, especialmente o Antigo Testamento. Sim. E é uma maneira muito especial pela qual Deus quer se relacionar conosco, né? Acho que a gente vai aprender muita coisa boa nessa série. Muito bem, a gente vai começar exatamente por essa sua última frase aí. A primeira lição, você que está em casa com a lição na mão, lição de número 1, o tema dela é Eu sou o que sou. E a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas antes eu queria
investir um tempo com você aqui, pastor, para falarmos sobre o tema, esse tema, essa maneira peculiar que Deus decidiu se revelar por meio de alianças. Parece que existe sob essa perspectiva, um padrão, ou um prazer, ou uma direção que aponta, inclusive para quem é Deus, que a gente vai conversar, com essa sua vontade livre e soberana de se revelar, e não só se revelar, mas estabelecer aliança e se relacionar, não é? Uhum. É interessante você falar isso, especialmente sobre essa vontade soberana de Deus de se relacionar assim, porque é o próprio Deus que propõe a aliança, né? Sim. Ele se dispõe a se relacionar com a gente por meio de pactos. Ele se amarra a nós, né, por meio de uma aliança. Apenas nós deveríamos ter todo compromisso com Deus, né? Mas ele também se compromete conosco quando ele estabelece as alianças. Nós temos as nossas estipulações, os nossos deveres, e ele também se compromete por meio de suas promessas, nos preservando, né, por meio da providência, cumprindo a palavra dele, ainda que a gente fale no pacto, isso. Ainda que a gente erre e com não pouca frequência. Exatamente. A Bíblia diz que ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Eu estava pensando exatamente nesse aspecto, porque é óbvio, toda aliança tem uma proposta e uma contrapartida, né? Quando em algum momento eu citei a minha aliança aqui, que tem na sua mão, tem na minha mão, cada um com a sua esposa, né? Sim. E ela é uma aliança em que a gente chega ali no altar e se propõe a algo. E há uma contrapartida, porque ao mesmo tempo que eu me proponho a algo, ou o noivo se propõe a algo ali no altar, na sequência a noiva também se propõe e se compromete. Antigamente, até hoje tem, né? Alguns casamentos era a mesma frase, né? Prometo amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde, na doença. Hoje os casais já, por vezes, escrevem cada um o seu voto, né? Mas assim, na essência, há uma partida e uma contrapartida, há uma proposta e uma aceitação da proposta e uma devolução dessa proposta. Em Deus, nas alianças que Deus faz, também há... mesmo diante da graça de Deus, é ilusório pensar que não há uma contrapartida do ser humano. Mas o que há na graça de Deus é que, mesmo se o ser humano falhar, ele continua fiel à sua aliança, né? Exato. E o que é importante? Porque a aliança, sobretudo, ela é muito benéfica para a parte, digamos assim, entre aspas, mais frágil. Como nós, né? Deus é Deus soberano e ele não depende de nada de ninguém. Mas quando ele decide livremente, por sua soberania, se relacionar conosco por meio de aliança, ele se compromete conosco. E nós temos, da parte dele, um pacto, uma afirmação de que ele vai ser fiel em cumprir aquilo que ele promete. Vai ser fiel em cumprir a parte dele no pacto. Sim. Né? Então, ainda que nós possamos falhar, ele nunca falha. E isso nos dá segurança, porque ele poderia a qualquer momento dizer, olha, está quebrada a aliança, não quero saber mais nada de vocês, ver o que vocês fazem da vida, não é? Ele não faz isso. Exatamente. Né? Então, a gente tem essa segurança nele, na fidelidade dele. Na introdução, o editor aqui, pastor Eliilton, ele assina essa introdução da lição, né? Ele chega a dizer assim, a palavra hebraica berit aparece, que é a palavra para aliança, aliança. Né? Ela aparece 275 vezes no Antigo Testamento. As alianças são a espinha dorsal de toda a narrativa do Antigo Testamento, e eu acrescento aqui, tenho certeza que é a ideia geral aqui, também do Novo, né? Mas para que o estudante que está em casa entenda, e aí na sequência a gente entra nas perguntas, por que espinha dorsal? Penso eu, e aí você nos ajuda aí, pastor, a deixar para o estudante em casa isso mais claro.
Você tem uma aliança no Éden, você tem uma aliança com Abraão, você tem uma aliança com Noé, você vai ter uma aliança no Sinai com o povo hebreu. Com Davi depois. Aliança com Davi. E aí, diante das falhas e da infidelidade do povo, os profetas apresentam a nova aliança, que não vai ser mais numa tábua de pedra, mas numa tábua de carne. Aí aparecem as temáticas do servo sofredor, do filho do homem. Talvez é por isso que a gente possa considerar, para o estudante em casa entender, irmão, irmã, amigo e amiga que está nos acompanhando, que é por isso que a gente tem essa espinha dorsal muito clara no Antigo Testamento. Ela vai caminhando, a narrativa progride de aliança em aliança. Progride. A aliança é progressiva. A gente observa também, tem um autor reformado, chama Gerhard van Groningen. Ele propõe uma espinha dorsal da Escritura. E aí ele estabelece o que ele chama de o cordão dourado, que é a estrutura, o reino, o pacto e o mediador. Certo. Então, esses 3 temas, eles estão, parece que todas as narrativas da Escritura estão ao redor dele. Formando um cordão. Exato, o tema do reino, o pacto e o mediador. E o pacto que nos interessa aqui, né, o tema da aliança, sempre ele é estabelecido com uma figura mediadora. Deus estabelece um pacto com toda a humanidade por meio de Adão. Sim. Deus estabelece esse pacto também com a humanidade em Noé, né? Deus celebra essa aliança, especialmente depois do dilúvio. Deus faz uma aliança com todas as famílias da terra através de Abraão, como você mencionou, Moisés, o Davi. E Jesus, lá no Evangelho de Mateus, vai dizer, esse é o sangue da nova aliança, sim, né? Sim. Ela culmina nele, né? Atinge o seu ápice, a sua perfeição, o seu ponto máximo. Então, ela vai se desdobrando, assim como toda a revelação, a Escritura, ela progressivamente vai mostrando aspectos novos, mais profundos, significativos, né? O pacto tem esse papel. E ele atinge o clímax na pessoa de Jesus. Né? Nesse clímax em Jesus, parece que há até porque esse estudo de lição, dessas lições, você que está acompanhando a gente, em cada lição você vai ver que a gente vai ter um momento para fazer a ponte com o Novo Testamento, né? Mas nessa ponte introdutória aqui, parece que na nova aliança, é resgatado praticamente todas as alianças, né? Por isso que é progressiva, e não que elas simplesmente caíram, mas ali você resgata a imagem e semelhança de Deus, que é proposta ali em Adão. Você resgata a nova criação em relação ao dilúvio. Você resgata a bênção para todas as famílias da terra em Jesus. Exato. Você resgata o reino em Davi. A lei no coração. A lei no coração. Legal, muito bacana. E aí, quando você fala, este é o sangue da nova aliança, para a gente encerrar aqui, senão a gente vai ficar só na introdução. Me emociona quando faço a ceia, aquela frase de Jesus, né? Eu não vou mais tomar o fruto da vide com vocês até aquele dia, quando a gente se encontrar de novo no reino do Pai. Então, assim, mesmo aí, essa espinha dorsal se mantém, porque a gente tem a forte expectativa da concretização final desse Deus de alianças, naquele encontro definitivo que todos nós juntos celebraremos o Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma esperança maravilhosa, né? Amém. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Bom, irmãos, a gente estava aqui, quase esquecemos que você estava aí conversando aqui sobre o Deus das alianças, mas a gente não esqueceu que você está aí, não. A gente está junto aqui. Agora sim, vamos entrar na lição. Eu sou o que sou. Aqui, esse texto de Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Para pensar nesse Deus de alianças, a proposta aqui da lição é, em primeiro lugar, fazer essa análise de quem é Deus nessa perspectiva da maneira como ele decidiu se relacionar com os seres humanos. Aqui a gente está naquele conhecido texto do chamado
de Moisés e que Moisés chega a questionar, né? Mas eu vou chegar diante dos filhos de Israel e vou dizer o quê? Quem é? Quem é você, né? O que eu vou dizer para eles? Qual é o seu nome? E Deus se revela no eu sou o que sou. E é exatamente o tema da primeira pergunta. Como Deus se apresentou a Israel no pacto do Sinai? E o que aprendemos com a revelação do nome do Senhor? Então, ele se apresentou como o eu sou o que sou. O que isso significa? O que nós aprendemos com esse nome, pastor Silvio? É interessante a gente pensar que Deus se apresenta também atendendo um anseio de Moisés. Moisés quis saber quem é o Senhor, né? O que eu vou dizer para eles? Quem é que me apareceu? Ele pediu uma identificação, que Deus se desse a conhecer. E dar um nome, dar a conhecer o nome na cultura antiga, era mais do que revelar um rótulo. É revelar um pouco de sua personalidade, de sua natureza. E é isso que Deus faz. E Deus não faz isso apenas... Deus faz isso na revelação toda do Antigo Testamento, e especialmente aqui na lição, como nós vamos ver, nos 10 mandamentos. Tem um autor chamado o Kevin Van Hooser, ele diz que a palavra, a escritura, é Deus em ato comunicativo. Então não é um discurso inerte, passivo. Quando Deus dá a sua palavra, Deus também está se comunicando, se revelando aos seres humanos. Deus está se dando a conhecer. E a primeira revelação que Moisés recebe do Senhor, quando ele pergunta o nome do Senhor, eu sou o que sou. E talvez essa resposta pareça um pouco assim evasiva, né? Como assim eu sou o que sou? Depois o Senhor diz, ele se revela pelo nome Yahvé, que é uma transliteração do tetragrama das 4 letras hebraicas que dizem respeito ao nome do Senhor. Todas as vezes que a gente vê no Antigo Testamento uma referência a Senhor referindo-se a Deus, é o tetragrama que está ali, Yahvé. E o nome Yahvé, com a expressão que Deus usou para se referir, para falar com Moisés, eu sou o que sou, tem raízes conectadas. De modo que, então, o nome Yahvé e a expressão hebraica para eu sou o que sou tem conexões semânticas, gramaticais. Então, quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, ele está se mostrando como o indefinível, como o indecifrável, como se quem dissesse, palavra alguma pode conter, pode resumir a minha personalidade, a minha pessoa. Como Deus estivesse tentando dizer para Moisés que a revelação de sua pessoa é muito maior do que as palavras podem comunicar. A expressão eu sou o que sou também poderia ser traduzida como eu serei o que serei. Ambas as traduções são possíveis. Quando Deus diz eu sou o que sou, ele se revela como esse sublime Deus, esse Deus insondável, que não pode ser resumido por definições humanas. Ao mesmo tempo que, se nós entendemos também como eu serei o que serei, é como se Deus estivesse dizendo, eu serei tudo que o meu povo precisar que eu seja. Muito importante. O versículo 22, que é citado aqui, Êxodo 20, verso 2, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Então, assim, essa infinidade de possibilidades de um Deus que existe e será o que for preciso do ponto de vista do seu plano redentor, Amém. Da maneira como ele decidiu se revelar amoroso, misericordioso e salvador para uma humanidade, justo, inclusive, porque ele é o único que é sem... No português, o verbo ser, ele é transitivo, né? Então, se você vai dizer eu sou, você tem que dizer o que você é. Eu sou paranaense, eu sou mineiro, eu sou... Você tem que ter um complemento pro verbo. Sim. Deus não precisa do complemento, porque ele não precisa.
E é interessante também, especialmente porque as divindades da antiguidade, as divindades pagãs, em geral, elas se revelavam em áreas de situações específicas, Isso. né? Então, o deus das chuvas, o deus da fertilidade, o deus do sol, o deus que cuida do mundo dos mortos, como no panteão grego, né? E Yahvé não. Yahvé, ele está dizendo, eu sou o que sou. Nada me define por si só, e eu posso ser o que eu quiser que ser, o que o meu povo necessita que eu seja. Então, essa definição, essa primeira revelação a Moisés, ela suplanta qualquer outra, já é incomparável a qualquer outra revelação de alguma divindade da antiguidade, né? Muito bem. Antes da gente seguir para a segunda pergunta, acho que vale a pena para você, estudante em casa, tenho certeza que o pastor Silvio pode nos ajudar. Você falou do tetragrama sagrado, as 4 consoantes quase que impronunciáveis, e assim, quando é citado na lição, o pastor Silvio diz Yahvé, os estudiosos buscando entender esse tetragrama, provavelmente essa é a melhor maneira ou a mais próxima do possível da leitura do que seja o tetragrama. E não, talvez, Jeová, como já usamos muito, né? O Yahvé, talvez ele está mais próximo para quem estuda profundamente o texto sagrado dessa leitura. E na nossa Bíblia, muitas vezes, nos Salmos e outros textos do Antigo Testamento, é quando aparece aquela palavra Senhor, tudo em caixa alta, né? Tudo em letra maiúscula, porque como o tetragrama é tão sagrado, ele vai sendo substituído por Adonai, né? Que se refere a Senhor. É isso mesmo? Exato. Porque os judeus, temendo transgredir o terceiro mandamento de tomar o nome do Senhor em vão, tinham muito cuidado ao referir-se, ao pronunciar o tetragrama, essas 4 letras hebraicas, né? Yud, Re, Vav e o Re. Então, temendo pronunciar e transgredir o mandamento, então eles evitavam essa pronúncia. Com o tempo, a pronúncia correta foi se perdendo, de modo que não tem muita certeza sobre... Mas os estudiosos, os melhores estudiosos, sempre vão apontar nessa direção, de que Yahvé ou mesmo Javé sejam as pronúncias assim mais apropriadas para esse nome. Muito interessante. Vamos seguir aqui para a segunda questão. Aqui a gente já está no segundo mandamento do Decálogo. Deus se revela como zeloso. O que isso implica? Como isso implica no relacionamento de Deus com seus filhos? A partir dos textos aí citados de Êxodo, Joel, Levítico e outros que estão citados aqui. Quais são as implicações desse zelo de Deus para o relacionamento de Deus com a humanidade? Júnior, eu acho importante a lição trazer esse aspecto da natureza da pessoa de Deus. Ele é um Deus zeloso. Normalmente, quando a gente vai definir, vou tentar expressar algo a respeito de Deus, a gente diz, Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom, Deus é santo, fiel. E tudo isso é verdade. Tudo certo. Está tudo certo, nada de errado. Mas raríssimas vezes alguém se refere assim, Deus é zeloso. E a gente olha pelos textos bíblicos que ele se revela muitas vezes assim, né, na Escritura, como um Deus zeloso. E ao revelar-se como Deus zeloso, ele está dizendo, eu sou um Deus que se importa com aquilo que me pertence. Se importa com aquilo, eu me importo com aquilo que eu criei, eu me importo com o meu povo, eu me importo com aqueles com quem eu celebrei o pacto, diferentemente do que às vezes a gente vê nas relações diversas, que alguém celebra um pacto, um compromisso, e de repente simplesmente passa por cima de todas as estipulações, as obrigações. O Senhor não é assim. Ele tem muito apreço por aquilo que ele faz, pela sua criação, né? Ele trata o seu povo com apreço, e os textos bíblicos mostram isso. O de Êxodo 34 aponta que Deus é um Deus zeloso. O texto de Joel, capítulo 2, 18, diz que Deus se mostra zeloso por sua terra, isso ele cuida daqueles que lhe pertencem. O texto de Naum é um profeta que a gente não lê com frequência, mas ali diz que Deus é zeloso no sentido de punir a injustiça.
Ele é zeloso no sentido de manter-se, de exigir fidelidade à aliança, e é zeloso também no sentido de preservar a sua parte e cumprir a sua parte na aliança. Então, esse aspecto da natureza de Deus implica em que, na nossa parte do relacionamento com Ele, de nós sermos também cuidadosos, temos apreço à sua palavra, temos apreço à aliança, temos apreço aos mandamentos. Eu me lembrei, estudando a lição, da minha mãe, às vezes quando a gente era descuidado com alguma peça de roupa, algum calçado, ou com o quarto, por exemplo, bagunça, ela dizia assim, ela nos chamava de desmazelado. Desmazelado. Essa expressão revela a idade da gente aqui. E sabe que tem, né? Essa palavra existe mesmo. A gente não usa com frequência, mas existe. Sim. É a atitude de quem não tem zelo, não tem cuidado, isso. É desleixado. Isso. Deus não é desleixado, Deus não é descuidado com a criação, sim. Deus não é descuidado com o povo dele. E é o que espera de nós essa resposta de fidelidade com ele também, né? Aqui, em algumas traduções, por exemplo, nessa Bíblia que eu estou aqui, é a King James, né? Aqui em Naum, o termo traduzido está como ciumento. Sou um Deus ciumento. Não, provavelmente em outras traduções também apareça o termo. Eu acho que é importante também esclarecermos para o estudante. Eu penso que quando a gente pensa no português, a palavra ciúme, ela tem uma conotação negativa. Porque a pessoa ciumenta, ela é uma pessoa geralmente insegura, né? O ciumento é inseguro. Não é o caso de Deus, né? Não é. O zelo de Deus, ainda que envolva alguma parte na semântica do que seja o ciúme, mas tem mais a ver, se a gente ainda quiser tratar como ciúme, mas é assim, eu me importo com quem me pertence e eu cumpro tudo aquilo que eu me coloquei a fazer porque eu tenho profundo amor, profundo zelo, mas não é o ciúme do ponto de vista do ciumento que é inseguro, exato. Que está o tempo inteiro querendo cercar e saber o que a outra pessoa está fazendo, com medo de estar perdendo a pessoa. Não é esse o caso do Deus revelado nas Escrituras. Exato. Né? A tradução ciumento ela é possível também para o termo hebraico que aparece. Eu não me lembro qual mas é uma tradução possível, sim. Mas talvez para o nosso contexto, como você mencionou, normalmente a ideia de ciumento é um pouco pejorativa. Sim. De alguém inseguro, possessivo, de um sentimento tóxico que normalmente causa mal-estar nas relações. Enquanto que o termo zeloso, normalmente a gente pensa mais na figura de alguém que cuida de algo que ama. Quando você tem zelo, você não deixa em qualquer lugar, você não deixa nas mãos de qualquer pessoa, você trata com cuidado aquilo que ama. O termo ciumento deveria ser pensado nessa perspectiva. Sim. É que ele adquiriu essa conotação mais negativa. Exato. No português, principalmente. Exato. Inclusive, a lição aqui menciona, né, trata esse zelo como de um marido afetuoso, sim, que não tolera que sua esposa amada flerte com outros homens. Sim. Então, esse é um tipo de ciúme necessário. Sim. Né? O de zelo, que você não vai ver com tranquilidade que a sua esposa esteja flertando com outros homens. Você exige exclusividade da aliança, no pacto, né? Fidelidade. E é isso que o Senhor faz. E novamente a gente deve observar que para o contexto da antiguidade, as divindades, por exemplo, as divindades pagãs, elas não se importavam que você cultuasse outros deuses. Normalmente, a historiografia dos deuses pagãos da antiguidade não se importavam que você tivesse outros deuses, contanto que você prestasse o seu culto, a sua devoção a ela. Sim. E Yahvé não é assim. Então, Yahvé, ele exige exclusividade e aliança, ele não compartilha a devoção e a glória dele com falsos deuses. Né? Você falou, eu conversava com o pastor Márcio, que tem um profundo conhecimento da cultura da Índia, foi por muito tempo missionário na Índia, e ele me falou exatamente isso. Ele falou assim para mim: Júnior, não há problema nenhum em falar de Jesus na Índia. Eles inclusive querem ouvir, eles param para te ouvir. Quem é Jesus?
porque para eles é mais um. E eles podem adorar mais um. O problema é quando entra no discurso a exclusividade, que ele é o único. É o único. Essa é a dificuldade numa cultura que tenha muitos deuses, né? Uma cultura idólatra, pagã. Jesus não é o problema é quando se define que ele é o único caminho. Aí complica, né? Só que para o nosso Deus, para o Deus revelado das Escrituras, desde o início, ele é o único Deus, né? Ele é o único e é o suficiente Deus. Quando se Eu sou o que sou, né? Exato, né? Quando se pensa assim, então, em várias divindades, parece que uma não basta, né? Sim. Você precisa de um Deus específico para uma área específica da vida. E Yahvé se revela, o eu sou, ele se revela como o todo-poderoso e todo-suficiente para nós, para nos preservar, para cumprir as promessas, para nos sustentar, de modo que a gente não precisa mais de nenhum outro, né? Então, esse Deus zeloso da Escritura não é um mero capricho de que ele não quer dividir a glória com nenhum outro. É por uma questão mesmo de sentido, de incomparabilidade, né? Que nenhum outro, de fato, é Deus suficiente, ou nos completa, ou nos redime totalmente como ele, né? Muito bem. Nesse sentido, para ajudar mais uma vez o nosso estudante, será que é possível dizer, olhando para o Novo Testamento, né? A quinta pergunta vai tratar disso, mas eu já vou adiantar um aspecto aqui do zelo. Esse Deus zeloso que se importa que a estipulação da aliança seja cumprida, porque, de novo, repito, mesmo diante da graça de Deus, é óbvio que é uma expectativa de Deus que a gente cumpra a estipulação das suas alianças. Ele é sempre fiel, mas ele espera a nossa fidelidade também, porque ele é um Deus zeloso. Será que é possível dizer, a partir da leitura do Novo Testamento, que ele é tão zeloso, que ele nos dá do seu próprio Espírito para que a gente tenha a capacidade de cumprir o que por nossa própria força a gente não cumpre? Cara, eu fiquei sem palavras com essa reflexão tua, assim, né? Porque que Deus, fala... ele quer tão bem o seu povo, sim, que ele mesmo provê tudo que a gente precisa para cumprir o pacto e para desfrutar da glória e da graça dele. Nele mesmo, né? Na presença, na pessoa do seu Espírito. A gente decide, a gente aceita, a gente se arrepende e a gente entra numa relação de aliança com Deus por meio da nova aliança. Só que na nova aliança nos é provisionado o Espírito. O zelo dele é assim, eu vou ajudar esse menino, essa menina, eu vou fazer o que eu puder para ele fazer parte disso. Ele oferece o seu Espírito. Joel já vai dizer isso, né? O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Então, está muito distante de um ciumento inseguro, mas de alguém que está provendo toda a condição para que a gente chegue na presença dele de pé, né, de cabeça erguida. Amém. Muito, muito legal essa reflexão aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Além de esse Deus que se revela como aquele capaz de ser o que o seu povo necessita, o eu sou o que sou, ele também é um Deus, portanto, zeloso. Esse é o Deus das alianças. Amém. Ele se revela como ele é, quem ele é. Ele também demonstra que o seu zelo vai fazer com que ele cumpra a sua aliança. E aqui a gente aprende agora, na pergunta número 3, o que a gente pode aprender sobre Deus no terceiro mandamento da lei de Deus. E aí vão ser citados aqui alguns textos e, obviamente, também o uso do item 3 da lição, que vai tratar exatamente da santidade de Deus. Vamos lá, vamos ajudar o nosso estudante agora. Júnior, os 3 textos, eles basicamente tratam a mesma ênfase, o mesmo aspecto.
E eu vou ler pelo menos de Ezequiel 39. Ok. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Aleluia. O terceiro mandamento da lei moral é o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E como nós mencionamos aqui anteriormente, então dar o nome era mais do que dar um mero rótulo. É interessante a gente pensar que muitas vezes as pessoas, quando davam um nome a algum lugar ou alguma pessoa, sempre estava relacionado a algum evento, algum episódio, ou do nascimento ou daquele lugar específico. Como, por exemplo, lá em 1 Samuel 7, que ele colocou uma pedra e chamou Ebenezer, que significa literalmente pedra de ajuda. E ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, dar o nome a alguma coisa era atribuir sentido e significado e representatividade. Então, o nome do Senhor não é só um título, não é só um código linguístico. O nome do Senhor é uma representação de sua pessoa, de sua glória, de sua santidade, de sua perfeição, de tudo aquilo que Ele é. Por isso o Senhor insiste ao longo da Escritura de que o nome dele deveria ser santificado. Né? O texto do profeta Ezequiel diz que eu farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e todas as nações saberão disso, conhecerão o santo nome de Deus. Isto é, Deus está revelando a perfeição do seu caráter no seu santo nome. O nome do Senhor, especialmente lá no terceiro mandamento, não deveria, então, se o nome de Deus é santo e representa não somente um código linguístico, mas a sua pessoa, então o nome de Deus não deveria ser envolvido com artes mágicas, com a conjuração de maldições, com a prática de magia ou qualquer outra coisa do tipo. E que era muito comum as pessoas envolverem o nome de alguém, de uma divindade, na conjuração de artes mágicas, que, aliás, foi parte do pecado de Balaão. Quando Balaão tentava amaldiçoar Israel e não conseguia, antes ele orientava que Balaque levantasse altares de sacrifícios. Então ele estava relacionando aqueles ritos de cultos, sacrifícios, a tentativa de amaldiçoar o povo de Deus, a conjuração. Então, tomar o nome do Senhor em vão implica não somente não envolver o nome do Senhor com as práticas mágicas, com atos ou pedidos maldosos ou fraudulentos, como também a todo tipo de maldade e iniquidade. Por exemplo, eu me lembro aqui do episódio de Jacó, quando ele tenta enganar o pai, e ele entra na tenda do pai, e o pai dele mas achou que era Esaú que tinha chegado já com o prato, com o guisado. Ele fala, mas como tão rápido? E o Jacó, ele disse assim, o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro, meu pai, a caça, né? Eu fico assim, impressionado com a cara de pau, né? Puxa vida! Aí como Deus é gracioso, né? Misericordioso. Então, associar o nome divino à zombaria, à trapaça, a negócios escusos, é ofender a santidade e a glória de Deus. E isso está sendo comunicado no terceiro mandamento, isso está sendo evocado, está sendo chamada a atenção, a santidade e a pureza do Deus a quem a gente serve. A gente pode dizer também que tem um aspecto, de novo, de uma espiritualidade mais relacional, porque quando eu entro nesse campo que é muito próprio do paganismo e hoje, talvez de alguma forma é resgatado numa secularização, como se o uso do nome em si contesse uma magia, algo que é possível se realizar a partir do uso do nome, a partir da Bíblia aberta, a partir... É uma espiritualidade mais de objeto, né? Como se eu uso esse objeto e esse objeto me dá poder ou resolve um problema. Místico, né? Místico.
a relação com Deus Santo não é assim. E ela não pode ser assim. Porque Deus não é controlado por um ser humano, né? Me lembro lá Paulo, né? Numa cidade... dos filhos de Seva? Filhos de Seva, que eles tentam expulsar um demônio em nome de Jesus e os demônios brincam com os meninos, né? Ó, Deus eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês... Eles tentaram usar o nome do Senhor como alguma coisa mágica. Isso. Conjuro-vos por Jesus de quem Paulo prega, né? Eles tentaram usar como uma coisa mágica. E a espiritualidade com Deus Santo, ela é relacional. Relacional. Porque ele é santo, essa santidade não impede também de se revelar. Tanto é que esse é o tema da lição, ele se aproxima do ser humano, ele se abre, ele se revela para que firme aliança com o ser humano. Mas essa santidade aponta também, a meu modo de ver, para uma espiritualidade relacional e não uma espiritualidade mágica, em que a gente busca Deus ou usa o nome de Deus para simplesmente resolver um problema que a gente tem. Não. Ezequiel, acho que você citou o 39, verso 7, né? Todo mundo vai saber quando vocês se relacionarem comigo através da minha santidade, até o pagão, todas as nações saberão que eu sou o Senhor. Aliás, como a gente estava falando de aliança, que é uma forma de relacionamento que Deus escolhe estabelecer com a gente, em toda a Escritura a gente vê um Deus profundamente relacional. Quando ele se revela ao Moisés, lá em Êxodo 3, o Senhor primeiro diz assim: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquele momento, Deus não era Deus de Moisés, era o Deus dos pais dele. A mesma coisa foi com Jacó quando ele fugia do irmão, do Esaú. Deus era o Deus dos pais dele, ainda não era o Deus dele. Sim. Não havia um relacionamento pessoal. Sim. Não havia uma vida com ele, né? E isso veio a partir do momento que o Senhor se revela, eles começam a ter experiências com ele. Então, esse aspecto relacional que você está enfatizando é muito significativo. E talvez para muitos de nós cristãos, Júnior, não sei se você, como filho de crente, assim como eu também, que fui educado ali na igreja, talvez por um bom tempo a gente conhece o Deus de nossos pais. Sim. Né, o Deus da igreja, o Deus que é pregado na igreja. A partir de que em algum instante da nossa vida, a gente tem uma experiência mais relacional com o Senhor. A gente deixa de ir para a igreja porque os pais dizem que a gente tem que ir. A gente deixa de orar porque fomos ensinados a orar. Mas se trata de uma vida com Deus que a gente estabelece, né? É isso mesmo. É exatamente isso que acontece, principalmente com filho de crente, né? Aquele que vem de outros contextos, ele já vem a partir desse chamado, né? Desse processo de arrependimento, desse conhecimento de Jesus. A gente não, é como a gente cresce com o Deus dos nossos pais. Por vezes, infelizmente, alguns de nós passam a vida tendo o Deus dos pais e não tem as próprias experiências com Deus. Mas, na verdade, a vida cristã aponta justamente para esse momento em que cada um de nós passa a ter o próprio relacionamento com Deus. Exato. Muito bem, vamos caminhar aqui, a gente está chegando ao final. Pergunta de número 4. O que o Criador nos mostrou ao ordenar o descanso no sábado? Essa pergunta tenta nos ajudar a perceber um outro aspecto, uma outra característica do eu sou. Ele é o eu sou que sou, zeloso, santo. E o quarto mandamento aponta para um outro aspecto presente aqui no estudo da lição. Vamos esclarecer para os nossos irmãos aqui. O quarto aspecto é o Deus provedor. Certo. O sábado não diz respeito apenas sobre não ir trabalhar para adorar a Deus e para dedicar-se a Deus. Não diz respeito apenas o mandamento em Êxodo 20 a dizer que tem os dias de trabalho que nós devemos trabalhar também, deixa claro isso lá. Mas ele também está mostrando para nós que ao deixar de ir trabalhar, nós estamos confiando que Deus é suficiente para providenciar tudo de que a gente precisa. Isso ficou bem claro lá no capítulo 16 de Êxodo, que está aqui na pergunta, quando Israel é ensinado a não ir buscar recolher o maná no 6º dia da semana, e o Senhor disse que daria o suficiente para 2 dias. Eles deveriam confiar
que no sexto dia eles teriam suficiente para a sexta, o sexto dia e para o sábado. Deus iria providenciar o que eles precisavam. Quando então nós descansamos no sábado, nós estamos comunicando o quê? Eu confio que Deus é suficientemente poderoso para prover tudo de que preciso. Ah, mas eu preciso trabalhar porque ninguém vai pagar minhas contas. De fato, a gente precisa trabalhar e Deus diz, faça isso em 6 outros dias. Nesse dia, descanse em mim, confie em mim. O Salmo 146, versículo 7 diz que é Ele que dá pão aos que têm fome. Então, não é sobre o meu esforço, sobretudo, não é sobre o meu esforço, é sobre a suficiência de Deus. E nós precisamos descansar, não somente descansar, deixar de trabalhar, mas confiar de que Ele vai cuidar da gente. Amém. Muito bom. Esse é o Deus que, a partir das próximas lições, nós vamos começar a ver como Ele se relaciona. Esse o Deus que propõe alianças. Amém. As próximas duas lições, a gente vai tratar um pouco de quem é o homem, né? Até chegarmos ali em Isaías 6, né? No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e aí toda aquela revelação que Isaías tem, e ele diz, ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro, então, a gente posiciona aqui quem é o Deus das alianças e quem é o homem que Deus decidiu se relacionar, para a gente poder olhar um pouco mais para as alianças em si, né? Mas a gente vai terminar aqui, pastor Silvio, conferindo no Novo Testamento. Essa lição trouxe essa proposta, né? Além daquelas... Toda lição a gente termina com 2 aplicações. Essa série de lições tem terminado com uma aplicação, porque entramos aqui nessa conferência, nesse olhar para o Novo Testamento. Aqui é a pergunta de número 5. Então, com base nos parágrafos aqui que comentam essa temática, o Deus revelado no Antigo Testamento também pode ser visto no Novo Testamento. Explique apontando pelo menos 2 aspectos. Então vamos fazer esse link para a gente finalizar o nosso estudo aqui. Ok. O Novo Testamento aponta para Cristo. Jesus mesmo disse isso, né? As Escrituras, elas testificam de mim. E a gente enxerga essa revelação de Deus no Decálogo perfeitamente em Jesus. Por várias vezes Jesus se refere como eu sou, né? E quando ele faz isso, ele está realmente fazendo com que o seu público entenda que ele está se colocando na mesma medida do que Yahvé no Antigo Testamento. Sim. Os apóstolos entenderam isso, porque o termo Yahvé, que era aplicado ao Deus de Israel no Antigo Testamento, agora é aplicado a Jesus no Novo Testamento, na forma grega Kyrios. A versão grega do Antigo Testamento também utiliza Kyrios. Quando se refere ao tetragrama no Antigo Testamento, a Yahvé, eles também aplicam Kyrios. Que é o hebreu Adonai. Exato. É o Senhor criador de todas as coisas. É aplicada a Jesus. Os apóstolos reconhecem Jesus na mesma medida como o Senhor de Israel do Antigo Testamento, como Yahvé. Quando ele é questionado, porque é muito novo, que não tem a idade de Abraão, ali no Evangelho de João, ele diz, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Glória então, a Deus. Ele assume assim, essa referência, né? Exato. Ele se identifica com o grande eu sou, né? Exato, perfeitamente. Um outro aspecto que aplica em Jesus do caráter de Deus é o zelo divino. Quando Jesus expulsa ali os vendedores do templo, aquele ato de Jesus que está em João 2,17 é uma profecia do Salmo 69 que se cumpre em Jesus. O zelo da tua casa me consumirá. Então, Jesus também aparece no Novo Testamento como o Deus zeloso, né? O aspecto da santidade do nome do Senhor, em todo o Novo Testamento, o nome de Jesus é considerado como santo. Jesus é adorado como santo, né? Ele é reconhecido como santo, o santo nome do Filho de Deus, de Jesus. Em todas as passagens que nós temos na lição, isso é perfeitamente claro, de que
o nome de Jesus é santificado, né? É reconhecido como santo. E, finalmente, o aspecto provedor. Os milagres, os sinais que Jesus realiza, quando ele alimenta a multidão, ele mostrando-se como pão que dá vida ao mundo, o bom pastor, cuja presença nada nos falta. Ele é aquele em quem nossa alma encontra descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu darei descanso. Assim como Yahvé é o bom pastor, lá do Salmo 23. Então, o Novo Testamento, todas as reivindicações do Antigo Testamento, o Deus Santo, indecifrável, sublime, que é o que o seu povo necessita que seja, o Yahvé, se aplica perfeitamente a Jesus no Novo Testamento. Jesus é zeloso no Novo Testamento, assim como o Pai. Jesus é santo e ele é reconhecido como santo, e seu nome é santo, e em seu nome milagres acontecem. E Jesus é o Deus provedor que sustenta, que provê tudo que a gente precisa. Sim. O encaixe é perfeito, a glória de Jesus é estampada, porque ele é a expressão exata do ser de Deus, né? A Bíblia diz isso. Exatamente, vai dizer isso. Paulo vai falar isso algumas vezes nas suas cartas, né? Muito bem, pastor Silvio, valeu. Acho que foi muito importante esse primeiro estudo. A gente abre aqui essa série posicionando claramente para os nossos estudantes, o amigo, a amiga, que está nos acompanhando até agora, sobre quem é esse Deus que vai se revelar um Deus relacional. Porque a aplicação à vida cotidiana que a lição faz aqui é exatamente essa. O Senhor é Deus de relacionamento. Verdade. O grande eu sou, o que tem zelo por nós. A sua santidade e a sua provisão, elas todas se colocam à disposição. Tudo isso se coloca à disposição de relacionar-se com o homem, com a mulher, que são tão pequenos. A partir da lição 2, que é o homem? O texto base é que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Que contraste extraordinário, né? Que contraste. Esse Deus todo-poderoso, tão grande, decidiu se relacionar com seres humanos como eu e você, como o pessoal que está em casa. Graças a Deus. Fica aí, Silvio, por favor, suas últimas palavras e a sua oração para encerrarmos esse estudo. Eu já te agradeço aqui pela oportunidade da gente estar junto mais uma vez. Amém, que bom. Foi bom para mim também estar aqui. Deus realmente, esse relacionamento com o Senhor é totalmente possível, é viável. Ele não está distante de nós. Nós podemos relacionar com Ele sendo edificados numa pregação, cantando com a comunidade na igreja no culto, estudando a lição, como fazemos agora. Essa semana passada eu tive uma experiência muito agradável. A gente estava conversando que eu estou precisando fazer alguns exercícios, né? A gente conversava antes. Sim. E essa semana eu passando perto de um lago muito bonito que tem em Londrina, eu encostei o carro, falei, vou aproveitar e fazer uma caminhada aqui que eu preciso mesmo. E eu comecei a caminhar em volta daquele lago e estava uma tarde muito bonita, o sol batendo na água, as árvores, o soprar do vento. Eu me encontrei com Deus naquela caminhada. Deus, foi meia hora de caminhada e eu via o Senhor no soprar do vento, ouvindo as aves cantar, as folhas. Foi maravilhoso aquele momento. Eu orei, eu cantei, sabe? Então, o Senhor está bem perto de nós. Amém. E eu desejo que você também, que nos assiste em casa, também tenha esse encontro com o Senhor, enxergue a Deus presente na sua vida, um Deus tão extraordinário que quer se revelar com você, se relacionar com você, está bem perto de você, te ama, cuida de você, zela por você, por sua família. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Santo Deus, Pai de toda graça, Deus de infinito amor, de grande misericórdia, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nós fomos enriquecidos com a Tua palavra, ela é tão bela, tão profunda e nos faz tanto bem, e nós conhecemos o Senhor um pouco mais. E não queremos que esse conhecimento seja apenas teórico, apenas intelectivo, queremos que seja relacional, experimental. Queremos mesmo estar com o Senhor, que esse relacionamento, esse conhecimento da Tua grandeza extraordinária, do Teu cuidado amoroso, da Tua santidade perfeita, e esse conhecimento de Tua glória, de Tua provisão, se traduza em vida prática, em experiência prática, na nossa vida de oração, nos nossos atos de serviço,
no nosso trabalho ministerial, na nossa vida comunitária, na nossa vida com nossa família, na experiência com os colegas de trabalho, onde a gente estiver. Queremos estar nos relacionando sempre com o Senhor e manifestar a Tua glória por meio de nossa vida. Deus, muito obrigado por firmar a aliança conosco, por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador, em quem o Senhor se revelou de maneira tão sublime. Glória ao Teu nome para sempre. Permita, Deus, que a gente nunca se afaste de Ti, que a gente sempre esteja do Teu lado e vivamos sempre para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, pastor Silvio. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até agora. A gente abriu essa nova série de estudos aqui, o Deus das Alianças, com essa primeira lição, e a gente espera que você continue com a gente durante todas as demais lições, convidando mais pessoas, seus amigos, pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais da palavra de Deus, principalmente aqui nesse tema das alianças. Eu te desafio a ser essa pessoa que manifeste, que apresente esse Deus zeloso, amoroso, esse Deus que decide se estabelecer uma aliança conosco, a convidar mais pessoas ao estudo da palavra de Deus junto com a gente, a cada semana, a cada quarta-feira, aqui na TV Viva a Promessa. Semana que vem a gente se encontra para mais um estudo e a gente espera você. Que Deus te abençoe.